Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês aí de casa? Eu sou o Pedro Paulo Reality, diretamente dos estúdios em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde. Um programa de informações, de temas fortes que vão impactar você. Por isso, desde já, eu peço que o senhor e a senhora não mude mais de canal, porque hoje a tampa da chaleira vai voar aqui no Chutando o Balde. Trazemos à luz da mídia Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Vamos falar do Pelé. Ah, Pedro Paulo, por que falar do Pelé? Todo mundo já conhece o Pelé? Sim, mas tem que ficar este exemplo para gerações futuras. Ele não vem passando bem de saúde, problemas com a idade, foi operado, estava internado no Hospital Albert Einstein, recentemente recebeu alta, parece que não está mais na UTI, está no quarto. E nós resolvemos trazer esta homenagem para ele, que tantas glórias e tantas alegrias trouxe para o povo brasileiro. Bob, nosso segurança, o mestre de MMA. Me ajuda aí, Bob, hoje temos essa voz do Datena aí, você quebra o programa, hein, Rodrigo Braga? Ai, gente! Essa voz aí você mata. Ó, hoje o Bob, o campeão do MMA, todo mundo junto, não mude de canal para assistir o Rei Pelé, que vai bombar. A tampa da chaleira vai voar. Não mude de canal, hein? Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias. Atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Trazemos à luz da mídia o Rei Pelé, que tantas glórias trouxe para este país. Ah, Pedro Paulo, talvez os jovens não conheçam a força do Rei Pelé, desse atleta do século, do camisa 10 da seleção brasileira, tricampeão mundial, 58, 62 e 70. Um grande rei do futebol, uma pessoa que dispensa apresentações. Existem poucas pessoas na mídia, porque tem algumas, estava até comentando agora há pouco o Rodrigo Braga aqui no estúdio, tem pessoas que gravam um programa de televisão e já acham que são celebridades, são famosos. É incrível. E não é assim. Existem pessoas que... Ó, o Bob, por exemplo, já está se achando o mais famoso do Brasil. Ai, gente! Está chegando agora. O Rei Pelé dispensa apresentações, conhecido no mundo todo por gregos e troianos. Por isto, hoje, o Chutando o Balde está imperdível. Peço ao senhor e a senhora que não mude de canal, porque a tampa da chaleira, como eu costumo dizer sempre, vai voar! Por isso, hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Falando do Rei Pelé. O Rei Pelé segue internado em São Paulo. Vamos torcer. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! O Hospital Israelita Albert Einstein atualizou o estado de saúde do craque Pelé nesta sexta-feira. Em nota, os médicos afirmaram que o paciente vem se recuperando de maneira satisfatória, encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade. O rei do futebol foi operado no sábado para remover tumor suspeito no cólon, detectado durante um check-up de rotina. A expectativa era que Pelé fosse para um quarto na terça-feira, mas o ex-jogador segue em uma unidade de terapia intensiva. No Instagram, o maior camisa 10 da história disse que se sente melhor a cada dia que passa e agradeceu todas as mensagens de carinho que vem recebendo.
O maior artilheiro da seleção brasileira, que vai completar 81 anos no dia 23 de outubro, deu entrada no hospital várias vezes nos últimos anos para tratar problemas de saúde. A última foi em 2019, quando foi internado em Paris e transferido para São Paulo para retirar um cálculo renal. O maior camisa 10 da história passa por problemas de saúde, com idade avançada. Poderia ser esquecido por muitos, mas é lembrado mundialmente pelos feitos heróicos dentro das quatro linhas. Como assim, Pedro Paulo? O Pelé é tão forte assim? Infelizmente, no Brasil, nós temos a cultura de esquecer as pessoas que são inesquecíveis. Ou seja, deixar de lado os nossos ídolos, as pessoas que fazem a história acontecer. Edson Arantes do Nascimento contrariou todas as expectativas negativas, sempre foi um homem com foco no sucesso, um jogador de extrema qualidade, uma pessoa com uma conduta moral ilibada, que trouxe 3 títulos mundiais para o Brasil e que é exemplo de milhares de crianças pelo mundo todo. Por isso trazemos à luz da mídia Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Não mude de canal. Só vou dar um recadinho e já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! É isso aí, pessoal. Fala da PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, não deixe de proteger o seu patrimônio contra furto, roubo, colisão, reboque, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. É só entrar em contato através do site ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, olha, você que tem carro, moto e caminhão, não deixe de proteger. Cobre todo o território nacional, um preço que cabe no seu bolso. É só entrar em contato e pedir a cotação. A PVS, a maior da América Latina, eu garanto. Precisamos falar sim dos nossos grandes ídolos. Recentemente fiz um programa que está nas redes sociais, no meu canal do YouTube, que já vou falar dele também. Já pode pôr as redes sociais aí, ô Rodrigo Braga. Para quem quiser acompanhar o canal aí, ó, é só se inscrever no canal. Tem todas as nossas matérias. Recentemente fiz um programa falando de Lionel Messi, com a sua saída do Barcelona para a sua ida ao PSG da França, de Paris. Jamais poderia deixar de falar também do nosso atleta do século, do Rei Pelé, que nos trouxe tantas glórias. Por isso, não mude de canal, a tampa da chaleira vai voar nesse programa. Olha, acesse as redes sociais, o Instagram e o Facebook, tá bombando, as pessoas têm acompanhado e você vai ser uma pessoa muito legal se me seguir, se acompanhar nas redes sociais, porque esse programa nós fazemos especialmente para o senhor e para a senhora que está em casa. É lógico que haverão críticas, tem pessoas que não vão gostar desse homem, desse jornalista que está aqui à frente, nem do trabalho do Rodrigo Braga, que também faz parte deste grupo, que faz a mágica acontecer, mas fazemos especialmente para o senhor e para a senhora. Muito importante, o grande templo do futebol no Brasil, que é o Maracanã, pode passar a se chamar Rei Pelé. Muito forte, e eu acho que é uma homenagem merecida, porque ele é o grande rei do futebol e é exemplo de muitas pessoas, porque veio da pobreza extrema, é preto, é pobre, foi pobre, né? Hoje não mais, mas começou do zero, sem a ajuda de ninguém, chegou aonde chegou, pelo seu talento, pela sua postura e pela sua inteligência nas quatro linhas. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! O Maracanã poderá passar a ser chamado de Rei Pelé,
Na última terça-feira, deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovaram a mudança do nome do estádio de jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. Agora, o governador interino, Cláudio Castro, tem 15 dias para sancionar o projeto. O nome oficial do estádio, atualmente, é Jornalista Mário Filho, em homenagem ao lendário cronista esportivo brasileiro que ajudou a dar ao futebol uma devoção quase religiosa no país. De acordo com o projeto de lei, o nome de Mário Filho seria preservado para o complexo esportivo que inclui o estádio, ginásio, complexo de atletismo e parque aquático. Para os brasileiros e para o resto do mundo, o estádio é conhecido simplesmente pelo nome do bairro carioca que o abriga, Maracanã. O estádio já foi palco de jogos históricos, incluindo as finais das Copas do Mundo de 1950 e 2014, assim como o palco das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016. Inaugurado no dia 16 de junho de 1950, o Maracanã completou 70 anos em 2020. Por isso hoje eu dou 1000 volts! 1000 volts! Falando do Rei Pelé, o grande astro do futebol. Mas o Pelé é inigualável. Ele é o astro de todos os astros, principalmente pelas suas condições financeiras. Quando começou a sua carreira, enfrentou sim o racismo de uma sociedade racista e cruel, enfrentou todas as barreiras que podia, pensou em desistir, mas não desistiu e chegou ao caminho dos holofotes. Por isso, o senhor e a senhora que está em casa, não mude de canal, porque a história do Rei Pelé é marcante e hoje o Chutando o Balde traz especialmente à luz da mídia este grande jogador, que é o melhor dos melhores. Só vou dar um recadinho e já volto. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Recadinho para vocês. Grupo Silva e Santos Funerárias, atuando há mais de 20 anos no ramo funerário, é especialista em transportes nacionais e internacionais, dando à família todo o suporte e atendimento nesses momentos mais difíceis da vida, com profissionais qualificados, realizando desde transportes regionais, estaduais e até transportes internacionais, como por exemplo, Portugal, Bolívia, Rússia, Nova Zelândia e diversos outros países. Ligue agora no 0800 728 5060. Vou repetir, 0800 728 5060. Ou acesse o site www.gruposilvaesantos.com.br. Eu indico, eu garanto, eu confio. Ah, Pedro Paulo, mas você quer ficar dando destaque ao Rei Pelé? Eu não gosto do Pelé porque ele não reconheceu a própria filha. Existem muitas pessoas que falam isso, daquele momento específico, onde Pelé descobre que tem uma filha que não era reconhecida por ele, e só aceita a paternidade pela justiça. Não podemos julgar nem saber o que aconteceu, se houve ou não interesses financeiros. Aí é a vida dele particular como pessoa física, mas a vida dele como astro do futebol é uma conduta ilibada e impecável, e é exemplo para as outras pessoas no mundo todo. Precisamos ter pessoas que façam referência, que sejam exemplos, não para o lado ruim, mas sim para o lado bom. Então o Pelé é exemplo de um negro, de um jovem da periferia que não tinha nada, nem possibilidade alguma de chegar a lugar nenhum, e hoje é uma das pessoas mais conhecidas do planeta. Ou seja, se ele conseguiu, eu que estou aqui, o senhor e a senhora, jovem, menino ou menina, também pode conseguir os seus sonhos e chegar aos seus objetivos. Então vamos respeitar, vamos celebrar a vida de um gênio do futebol. Ah, Pedro Paulo, mas eu tenho os meus pensamentos, eu não gosto desse Pelé. Olha, é um direito do senhor e da senhora não gostar dele, até mesmo de mim, ou seja, mas precisamos entender que bons exemplos são para a vida toda.
e fazem a diferença principalmente na vida desses jovens que são teimosos. A gente sabe disso, eu já fui jovem. A gente acha que é o dono do mundo. Não é mesmo, Bob? O Bob é jovem. Às vezes acha que é o dono do mundo. Esse lutador do MMA também, com a carinha velha, mas é jovem. Me ajuda aí, ô! Não, o Datena não, Rodrigo Braga. O Datena não. Mas também é jovem. Então nós temos que entender que os jovens, eles acham que são fortes, poderosos, invencíveis e precisam de referências boas. E o Rei Pelé é sim uma grande referência. Quero que você, a partir de agora, preste muita atenção. Porque até mesmo os grandes passam por enfermidades e ficam debilitados. Ou seja, as pessoas são normais, não existem super-heróis. Todos estamos fadados às enfermidades, às coisas ruins da vida. Existem muitas coisas ruins na vida e uma delas é a doença. Uma delas é a velhice, porque você vai ficando velho e vai ficando dependente de outras pessoas. Ah, Pedro Paulo, mas você está ofendendo os idosos? De forma alguma. Eu acho que envelhecer é uma dádiva, porque mostra que chegamos, passamos pela vida e somos vitoriosos. Só que depois vêm as doenças e ficamos dependentes de outras pessoas que muitas vezes são maldosas. Relembrem o Rei Pelé aparecendo de andador. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Pelé surpreendeu a plateia que estava na apresentação do Campeonato Carioca nesta segunda-feira ao chegar de andador ao evento. Com bom humor, o rei do futebol afirmou: Foi a primeira vez que Deus me deu uma chuteira nova, por que eu não vou mostrar? Deixa eu mostrar, né? No fim do ano passado, no sorteio dos grupos para a Copa do Mundo, Pelé apareceu em uma cadeira de rodas. Em entrevista, ele explicou o uso do andador. Fiz 2 ou 3 cirurgias, né? Troquei a cabeça do fêmur, menisco, coluna, mas graças a Deus eu estou aqui e por isso eu agradeço a todos que estavam dizendo que estavam orando para a minha recuperação. Pelé, claro, também falou sobre futebol. Em ano de Copa do Mundo, ele disse que acredita na nossa seleção. O Brasil tem condições, tem time para isso, tem jogadores para isso. E eu acho que uma das coisas boas que aconteceram foi a decisão do Tite, realmente. Porque a gente está vendo que ele está conseguindo fazer uma equipe. Porque o nosso grande problema nesses últimos anos, e principalmente na última Copa, que é bom a gente nem lembrar muito, mas é porque a gente tinha os melhores jogadores do mundo, mas a equipe não estava organizada. O rei do futebol também se queixou da falta de craques e falou que já teve decepções no futebol. A primeira em 50, quando a seleção uruguaia venceu o Brasil no Maracanã, e a segunda, quando o Brasil levou 7 gols da Alemanha na Copa de 2014. Nas duas, o craque confessou que chorou. Realmente, essas imagens são fortes, porque vimos a fragilidade de um rei. Ah, mas não é muito forte chamar ele de rei? Não, querido, querida. Pelos feitos que ele fez dentro das 4 linhas no futebol brasileiro, ele merece ser chamado de rei, sim. Porque é uma pessoa que dispensa apresentações. E foi exemplo dentro do futebol para milhares e milhares de pessoas em todo o mundo, em todo o planeta. Brasileiro. Porque nós brasileiros vivemos num país de terceiro mundo. Muitas pessoas que são de países de primeiro mundo observam os brasileiros como um povo fraco, um povo debilitado, um povo que não tem cultura. E aí vem Edson Arantes do Nascimento e muda todo esse contexto no esporte. Faz o mundo todo olhar para o Brasil. Por isso hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Falando do Rei Pelé. Não mude de canal. Chutando o balde, tá pegando fogo, especialmente para o senhor e para a senhora. Sabiam? Isso é uma coisa muito importante. Viu, Bob? Para você também, olha, preste atenção nessa matéria que vai vir aí. Tá? Preste muita atenção. Porque o Rei Pelé,
foi reconhecido pelo Guinness, pelo livro dos recordes. Não é qualquer um não que é reconhecido pelo Guinness. É muito forte, é muito marcante. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Demorou, mas veio. O Guinness World Records concedeu a Pelé 2 reconhecimentos oficiais por marcas jamais alcançadas. As 3 Copas do Mundo, vencidas em 1958, 62 e 70, feito inédito na história dos mundiais, e os 1.283 gols marcados. Pelé foi o grande homenageado na tradicional festa Futebol Extravaganza, realizada anualmente em Londres. O atleta do século XX também recebeu o prêmio Lendas do Futebol, entregue pelo técnico da seleção da Inglaterra, Roy Hodgson. O evento beneficente foi realizado na última terça-feira pela Northrop Robbins, entidade que auxilia pessoas com diversos tipos de problemas através de terapia musical. O rei do futebol visitou a sede da organização e conheceu o menino brasileiro Eduardo. Pelé se arriscou no violão para acompanhar Eduardo, que tocou um instrumento de sopro. E o Pelé é uma figuraça, né? Ele sempre gostou de tocar violão, de compor músicas, de cantar, ou seja, de passar, de transmitir a alegria de um vencedor. Porque é muito importante nos dias de hoje nós sabermos que essas pessoas existem, como Pelé, como Ronaldo Fenômeno, como Romário, como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Edmundo, todos que foram jogadores de futebol, que jogaram por clubes, ganharam títulos, que fizeram a história do futebol. Neymar Júnior, que é um grande jogador, que já ganhou vários títulos pela seleção brasileira, hoje muito criticado pela sua postura, por dar algumas respostas fortes e grotescas na mídia, e talvez pela sua imaturidade, né? Ele fale algumas coisas que desagradam a muitos, pela sua sinceridade. Já o Pelé sempre tomou cuidado com as suas palavras. Eu vou dizer uma coisa para o senhor e para a senhora que está em casa. A televisão, os veículos de comunicação, são um condutor da imagem do audiovisual. Só que, de verdade, nós sabemos quem é a pessoa se conhecermos ela no íntimo, no dia a dia. As câmeras enganam muito. Às vezes, eu estou dando um exemplo do que é a vida. Um apresentador, ele é educado, cordial, humilde, mas se você ver pessoalmente é totalmente diferente. Isso é ruim, porque ele é embriagado pela fama. Esses jogadores de hoje em dia, eles têm tudo para ser embriagados pela fama, porque eles são ricos, poderosos, têm Ferraris, têm poder aquisitivo fortíssimo, compram o que querem, na hora que querem. E isso torna a pessoa realmente com um espírito forte no sentido de se achar melhor que os outros. Ou seja, altivo, superior, e não é bom isto, porque somos todos iguais. Não precisamos de pessoas assim para dar maus exemplos. O Pelé, Edson Arantes do Nascimento, todas as entrevistas com o público, se demonstrou uma pessoa serena, humilde, sabia que a seleção brasileira girava em torno dele, sabia que ele era o número 1, o number one. Mesmo assim, foi uma pessoa que sempre teve a humildade de um rei. Por isso mesmo, é aclamado até hoje em todos os lugares onde passa no mundo inteiro. Porque temos que ter humildade, pessoal. Se não tivermos humildade, aonde vamos parar? Este programa é especialmente feito para o senhor e para a senhora que está dentro de casa. E ele traz temas fortes, interessantes, temas que vão ajudar você a refletir o nosso cotidiano, o nosso dia a dia.
as nossas pessoas simples e humildes. Ah, mas o Pelé é um astro do futebol, eu não sou astro de nada, eu sou uma pessoa humilde, desconhecida. Só que também temos que valorizar os nossos ilustres desconhecidos. Como assim, Pedro Paulo? Quem são os nossos ilustres desconhecidos? São, às vezes, os nossos pais, que são ilustres, mas para as pessoas de fora são desconhecidas. Para você não. São as nossas mães, os nossos tios, os nossos amigos, que muitas vezes não são pessoas famosas, não estão na frente dos holofotes, mas fazem a diferença na vida de qualquer um. São aquelas formiguinhas operárias que fazem todo o sistema andar. Por isso é muito importante que eu, você, nos tornemos sempre pessoas boas. Ah, Pedro Paulo, tem gente que não assiste o Chutando o Balde e acha que esse programa é jornalístico aos moldes do jornalismo popular, apelativo, que mostra só coisas violentas. Não, esse programa é um programa de temas que são fortes, são expressivos, mas fazem a gente refletir o que acontece no mundo. Por isso eu peço ao senhor e à senhora que sempre acompanhe. Agradeço a audiência, Deus abençoe, fiquem com Deus.